Meu tema, para não me alongar em considerações que não fazem parte dele, meu tema é sobre IPTU e a atualização da sua base de cálculo, análise dos casos recentes. O IPTU é daqueles tributos que normalmente não incomoda a gente no dia a dia. Nós pagamos uma vez por ano e mal lembramos dele ao longo dos outros dias do ano. Mas recentemente ele tem aí provocado uma série de discussões, fazendo ressurgir algo que até então se imaginava meio tranquilo. E aí nos vemos com problemas relativos à fixação da sua base de cálculo. Eu tinha preparado um slide a respeito, PowerPoint a respeito do assunto, e eu vou dividir minha exposição, minha breve exposição, em 4 tópicos, no qual eu procurarei tentar expor algumas ideias. Algumas talvez sejam ideias, sim, não muito bem aceitas pela doutrina tradicional, mas vou aqui, ainda mais no escuro, tomar coragem para falar alguma coisa. Eu acho que a gente... O socialista tem luz própria. Obrigado. Bom, eu acredito que não há como a gente falar em tributação municipal no Brasil sem a gente dar uma pitadinha a respeito do princípio federativo. Há aquela discussão tradicional se o município faz parte ou não faz parte da federação, muito porque a gente iniciou o nosso Estado federativo à luz do direito norte ou do direito dos Estados Unidos, e ficamos com essa ideia de que na federação existe uma ordem dual entre a União e os Estados, portanto os municípios não fazem parte da federação porque não participam da vontade nacional. Mas a Constituição no artigo 18 fala claramente que o município faz parte da federação, e não é a doutrina que pode, de repente, querer dizer algo que a Constituição estabelece de forma tão clara. É evidente que essa concepção doutrinária, às vezes, de que o município não faz parte da federação, ela tem respaldo em alguns outros países, porque esse modelo federativo nosso é bem peculiar. Mas mesmo aqueles que entendem que os municípios não fazem parte da federação, eles sustentam que o município se ampara num fundamento constitucional muito forte, que é o princípio da autonomia. Então, fazendo parte ou não da federação, o fato é que o município também possui autonomia, tal como os Estados-membros, tal como a União, e que, portanto, não existe hierarquia entre eles. Mas, por que eu comecei minha fala a respeito do princípio federativo? Justamente porque eu vejo que há uma distorção na interpretação dessa ideia de autonomia municipal. Meio que há uma espécie de visão romântica ou utópica a respeito da autonomia municipal, especialmente em matéria tributária, que não condiz com o que está colocado no texto constitucional. A autonomia no texto constitucional dos entes federativos não significa ampla e irrestrita autonomia. Não significa algo que esteja fronteiriço com a ideia de soberania. Não é só porque os entes federativos, aí também os municípios, têm autonomia, que eles podem agir de forma livre, como querem alguns setores da doutrina. Porque, a meu ver, essa liberdade excessiva na defesa da autonomia pode levar à própria desestruturação da federação. Nós não estamos falando aqui num estado pequeno, num país pequeno com poucos municípios, nós estamos falando num país que tem mais de 5 mil municípios. Dá ampla autonomia em matéria tributária para dispor cada município de forma bastante ampla sobre os seus tributos, é algo que prejudica o próprio andamento da federação. Por isso eu não vejo com maus olhos a lista de serviço.
Imaginem os senhores se nós não tivéssemos lista de serviço no ISS. O que ia ser de 5 mil municípios tributando serviços? Acho que falei alguma coisa boa. O que ia ser de nós, contribuintes, com mais de 5 mil municípios tributando o que bem entendessem como sendo serviços? Ia ser, a meu ver, um caos. A mesma coisa em matéria de base de cálculo ou em matéria de delimitação ou fixação da regra matriz de incidência do IPTU e, por consequência, aqui no nosso tema, da base de cálculo do IPTU. Seria algo extremamente delicado. Cada um dos municípios estabelecendo o que entende por sendo a base de cálculo do município. Conversando um pouco antes da palestra, eu tomei conhecimento pelo Dr. Fábio Grilo, que Ponta Grossa, município lá de Curitiba, editou uma lei para 2015, estipulando que na base de cálculo do IPTU nós vamos ter o valor do gasto de água, do consumo médio de água. Ponta Grossa é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, próxima a Curitiba, portanto não é uma cidadezinha pequena, distante do centro da capital, chegando a esse absurdo de estabelecer como um dos elementos da base de cálculo o consumo médio de água que a pessoa tem na sua residência. Algo totalmente despropositado. Por isso que eu vejo que nós temos que ter muito cuidado com a ideia de autonomia na fixação ou na competência dos municípios, especialmente em matéria tributária, para não também dilacerar a própria federação. Mas o que nós temos ali, além desse exemplo gritante de Ponta Grossa, o que nós temos interessante hoje sendo discutido a título de base de cálculo do IPTU? Todos nós sabemos que a base de cálculo, dentre as suas funções, tem também aquela de refletir ou de determinar a capacidade contributiva do contribuinte. A base de cálculo, portanto, ela vai, como dizem alguns autores, funcionar ou ser um reflexo econômico do critério material da hipótese de incidência. Não pode haver uma base de cálculo dissociada do critério material da hipótese de incidência. Mas também não pode essa base de cálculo ser fixada por outro instrumento que não a lei municipal. Mas aí nós temos um problema. Não basta a lei simplesmente dizer, olha, a base de cálculo do imposto de renda é a renda. Tá, mas o que é renda? A lei tem que especificar o que significa renda, porque senão ficará ao encargo da autoridade administrativa fixar o conceito de renda. Não basta também aqui no IPTU a lei dizer que a base de cálculo é o valor venal do imóvel. O que é o valor venal do imóvel? E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar rapidamente. O Código Tributário, lá no artigo 3º, deixa eu passar agora aqui. Fala, no artigo 3º, desculpa, no artigo 33, fala que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O que significa valor venal do imóvel? Nos municípios em que eu procurei a legislação, não existe definição. Aqui eu acho que em Belo Horizonte não tem, Curitiba não tem definição do valor venal do imóvel, mas a gente, no próprio Código Tributário não tem, mas a gente tem esse conceito meio que por costume, o uso costumeiro, ou mais, até definido pela doutrina, e dentre os vários autores consagrados que estabeleceram esse conceito de valor venal, nós temos o Aleomar Balieiro, que diz que o valor venal é o valor que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais de mercado de imóveis. Essa lição é repetida por quase toda a doutrina. Perceba, base de cálculo, valor venal. O que é o valor venal? É o valor que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado. Esse conceito sempre me deixou um pouco aturdido. Por quê? Porque o IPTU, ele é um imposto que tem como hipótese de incidência não o imóvel, não tem como ser imóvel, mas o direito à propriedade, como diz o professor Sacha Calmon, a professora Isabel Derza nas suas lições.
Portanto, a gente tem que ter como base de cálculo algo relacionado ao direito de propriedade. E o que nós estamos vendo na construção doutrinária e na praxis tributária dos municípios é que um IPTU está se aproximando muito a um imposto sobre venda. Ela diz lá o valor que o imóvel alcançará para compra e venda à vista. E aí a doutrina se debruça nas várias hipóteses de como se chegar a esse valor de compra e venda. Mas não é imóvel, não é um imposto sobre venda, sobre compra e venda de imóvel, isso daí é um ITBI. Certo? E veja que interessante o descompasso que a gente tem. O IPTU pode ter a base de cálculo atualizada, certo? De acordo com o valor de venda do imóvel. O imposto de renda não, que vai lidar justamente com um ganho de capital na hora da realização. A gente só vai poder atualizar lá na hora da realização, né? Aqui o IPTU, certo? A gente todo ano pode atualizar, ou em tese poderia atualizar esse valor. Estranho, certo? Muito estranho. Me parece, posso estar enganado, e essa é uma das considerações aí polêmicas que eu gostaria de fazer, que essa não é a melhor base de cálculo que deve ser, ou não é base de cálculo que deveria ser eleita para o IPTU, o valor da compra e venda. Até porque não é todo imóvel que está à venda. Certo? Como é que eu vou fixar a base de cálculo de um imóvel baseado em algo que não vai ocorrer com aquele imóvel? A gente não sabe se vai ocorrer. Certo? Bom, um outro problema que tem surgido em relação à base de cálculo do IPTU diz justamente com esse problema da atualização. Partindo do pressuposto que o conceito de valor venal é o valor preparado para compra e venda, ou o valor de compra e venda no mercado imobiliário ou similar, certo? E dependendo da forma como se chega a isso, hoje se discute, hoje se tem como uma das polêmicas aí que estão se desenvolvendo no tribunal, a questão de saber como deve ser atualizado esse valor do imóvel, de que forma. São duas questões aí, precisa ou não precisa de lei? Os defensores dos municípios entendem que não precisa de lei. Há um raciocínio bastante lógico nesse sentido, porque a lei deve fixar o que é a base de cálculo, e não a base calculada. A base calculada é aquilo que está na planta de valores, então não precisa a lei fixar a planta de valores, ou mapa de valores. A lei precisa apenas dizer como é que vai ser encontrado o valor venal do imóvel. Mas aí, se vocês forem verificar a legislação que existe de diversos municípios, eu tomo aqui do município de Curitiba, vocês vão ver que a fixação do valor, não da base calculada, mas da própria base de cálculo, fica a cargo da autoridade administrativa. A autoridade administrativa, através de diversos critérios que a gente não sabe como são desenvolvidos, como são aplicados, certo? Infraestrutura de cada logradouro, potencial construtivo, tipo de via, edificações e outros dados relevantes, fica a cargo do fiscal. Certo? E aí eu vejo um descompasso também com a doutrina tradicional e que eu filho do direito tributário. Nós caminhamos no sentido de prestigiar o princípio da legalidade de tal forma que reste pouca autonomia para a autoridade administrativa compor a regra matriz de incidência tributária. E aí, por força do princípio federativo e da autonomia municipal, nós vamos defendendo nós vamos aceitando cada vez mais que as autoridades administrativas possam desenhar o critério da base de cálculo do IPTU. Um dos doutrinadores, uma das doutrinadoras mais respeitadas que segue essa linha de que não precisa a planta de valores estar em lei, é uma professora do Paraná, muito querida entre nós, a professora Cíntia Estefânia Fernandes, que tem uma das melhores obras sobre o IPTU, publicada pela editora Quartier. Ela vai falar, a planta de valores genéricos deve ser feita ano a ano, não necessitando constar da edição legislativa, ainda que ultrapasse o índice da correção monetária, que será elaborado com base no preço corrente do mercado. Essa questão é um tanto quanto delicada. Uma coisa é dizer quanto que um imóvel vale, é aplicar o que está na lei. A outra coisa é fazer com que a planta geral
ou a planta de valores genéricos seja fixada pela própria autoridade administrativa. Aí o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 2013, num RE que teve repercussão geral, relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu que a majoração da base de cálculo para além do índice de correção monetária deve estar fixada em lei. Portanto, aí nós deveríamos pressupor, ou nós deveríamos ter para todos os municípios, mas a repercussão geral não dá esse efeito por falta do mecanismo da transcendência, da eficácia transcendental das decisões do Supremo, todos os municípios deveriam seguir essas regras, mas a gente vai ver que nem todos os municípios têm na sua lei fixada a planta geral, ou mapa geral de valores, ou mapa de valores geral, como se queira, genérico, como se queira. Então aí nós temos uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que, olha, apesar de ser razoável alguma doutrina entendendo que não precisa estar em lei, tem repercussão geral dizendo que precisa estar em lei. Ano a ano, se quiser alterar para além da correção monetária, isso significa aumentar o tributo e, portanto, precisa estar em lei. Mas mais recentemente, até foi objeto de uma discussão ou de uma divergência muito interessante, para quem não estava dentro dessa divergência, lá no Supremo Tribunal Federal, entre o ministro Lewandowski e o ministro Joaquim Barbosa, de liminares em período de férias a respeito da atualização da base de cálculo do IPTU. Quando o ministro Joaquim Barbosa foi de férias, alguns processos foram o ministro Lewandowski, que deferiu suspensão de liminar para possibilitar ao município atualizar o valor da planta, atualizar os valores da planta geral através de decreto. Depois o ministro Joaquim Barbosa veio e decidiu no sentido contrário, revogando a decisão do ministro Lewandowski. Mas isso que tinha por trás, o Supremo ainda não entrou, e é uma das questões que o Supremo vai ter que enfrentar em breve período. O que está por trás é saber até onde pode um município, com lei, como determina o Supremo, ou mesmo sem lei, na atualização do valor da planta, da planta genérica, lá, da planta de valores. Até onde pode um município? Por exemplo, lá no Paraná teve um município que atualizou em 300%, sob a alegação do quê? De que tem que se diminuir esse descompasso entre o valor venal estabelecido na planta de valores e a expressiva valorização do mercado imobiliário. Mas vejam que aí é uma situação muito injusta com o contribuinte. Por isso que eu entendo que, primeiro, tem que estar em lei, e segundo, tem que respeitar os princípios da proporcionalidade e da proibição de tributo com efeito de confisco. Nós estamos tributando o valor do direito à propriedade e não o quanto essa propriedade está valendo no mercado, porque essa propriedade não está no mercado, não está à venda. Então, se de repente, num momento sazonal, houve um aumento dos imóveis em determinado município, não é por isso que de repente você pode ir lá e corrigir, aumentar em 200%, 300% o IPTU das pessoas. Isso começou a provocar um problema muito sério relativo à ideia de dignidade da pessoa humana, com imóveis da região metropolitana ou com imóveis de bairros mais afastados que passaram a ser vizinhos de condomínio de luxo. Ou seja, nós começamos a ver expulsão indireta de pessoas porque os imóveis daquelas pessoas passaram a valer de uma hora para outra muito mais do que elas podiam pagar. 200%, 300% de valorização. Portanto, aqui nós temos dois problemas sérios. Primeiro, os municípios têm que se adequar a essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, só estabelecer a planta geral de valores através de lei. Segundo, a atualização, mesmo que através de lei, não deve refletir esses sobressaltos do mercado, sob pena de atingir a capacidade contributiva do contribuinte, sob pena de se atingir o princípio da proibição de tributo com efeito de confisco. Ao invés de aumentar a alíquota, aumenta a base de cálculo, dobra o valor do IPTU, e aí o cidadão não tem como pagar, tem que vender o imóvel, tem que sair daquela região. Aí nós voltamos àquele problema da autonomia
municipal. Esse é o preço que nós estamos pagando por defender uma ampla autonomia. Isso nós estamos vendo em municípios médios, grandes, mas nós temos 5 mil municípios que podem agir de diversas formas, aí, estabelecendo com base de cálculo até critérios que não tem nada a ver com o valor do imóvel. E isso dificulta a existência da federação, especialmente porque a federação, vou fazer uma outra colocação, a federação ela é construída não só em leis, não só na ação dos entes federativos, mas especialmente através da jurisprudência constitucional. E quando não há instrumentos efetivos na jurisprudência constitucional para dar estabilização à federação, nós começamos a ver a federação sendo esgarçada. Portanto, nós sofremos isso com a questão da taxa de iluminação pública, que levamos anos até os municípios aceitarem a decisão do Supremo, depois na progressividade do IPTU, e agora nós estamos vendo uma situação similar com a atualização da base de cálculo. Cada município espalhado no Brasil está tentando atualizar, acompanhar essa expressiva valorização dos imóveis no Brasil, e a gente não tem como ter uma definição dessa autonomia de forma imediata pelo Supremo Tribunal Federal. E aí nós não sabemos aonde que vai parar a tributação através do IPTU. Bom, eu teria mais algumas coisas a tratar aqui, mas eu cortei um pouco a minha exposição em razão do ocorrido anteriormente, e essas eram as considerações. Gostaria de agradecer a paciência de vocês e